Bom dia, irmãos. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos essa manhã, para juntos adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Quero aqui deixar a minha gratidão pela oportunidade que o pastor Lamarques abriu para nós, para fazermos essa grande festa aqui, esta alegria de estar apresentando a educação adventista para os irmãos de Jardim América. E já complemento a minha gratidão aqui também por você, irmão da igreja, que tem nos apoiado aí durante já algumas semanas para que o dia de hoje fosse possível. Então, eu digo aqui em nome de todos aqui, dos anciãos, de todos os demais que representam essa igreja, muito obrigado, porque você apoiou e ajudou para que esse dia fosse possível. Eu quero também pedir sua licença para deixar algumas outras gratidões aqui antes da mensagem bíblica, que é para o nosso coral, junto com o professor G. Anderson ali, que dedicou o tempo para ensaiar e estar conosco também. Da mesma forma, agradeço os nossos alunos. Tem aluno hoje aqui? Cadê os nossos alunos? Temos alguns aí já presentes. Essa igreja, creio eu, é a igreja que tem mais alunos da educação adventista aqui do CAJAC. Muito obrigado pela sua presença. E os pais também, eles que nos apoiam sempre, muito obrigado também pela sua presença. E eu, mais uma vez, pedindo a sua licença, eu queria apresentar para os irmãos, um motivo de gratidão, que é a nossa administração do colégio. Tem 8 pessoas, contando com a pessoa que está falando aqui, e eu queria pedir nesse momento a administração do colégio para ficar em pé, para que os irmãos da igreja, os visitantes, possam conhecer. Por favor, a administração, professor Jefferson, pessoa do professor Jefferson, ficar em pé aí onde está. Esses são os nossos administradores. Já fica em pé, porque eu queria apresentar também para os irmãos aqueles que estão na linha de frente todos os dias, intensamente, trabalhando pelos alunos do colégio. E eu quero pedir os servidores e colaboradores agora do colégio, professores, colaboradores, para ficar em pé também, por favor. Você, onde você está aí, eles têm um pouco de vergonha, irmãos, não liga não. Eles gostam de trabalhar nos bastidores. E eu queria pedir à Igreja de Jardim América, com a sua colaboração, para dar a saudação mais importante da Igreja Adventista, que é a saudação JA do Maranata. Você consegue, irmão? Uma saudação para esse grupo maravilhoso. Obrigado a todos aí pela saudação, podem sentar. Este grupo é uma bênção, foi uma bênção para a minha vida quando criança, eu que sou aluno do Colégio Adventista. E por último, eu quero aqui deixar também a minha homenagem pública para os nossos visitantes que estão aqui nesta manhã. E eu queria dizer para você nesta manhã, visitante querido, Deus ama muito você. Você que não faz parte oficialmente do corpo da Igreja do Jardim América ou da Igreja Adventista. Eu quero dizer para você, e eu gosto muito de dizer isso, que Deus trouxe você aqui porque Ele quer falar com você. Nenhuma pessoa vem à igreja por vontade própria. Se eu estou aqui hoje, é porque o Espírito Santo de Deus iluminou a minha mente para que eu entendesse que aqui é o melhor lugar para estar num sábado pela manhã. Então, eu digo para você, visitante, que você se sinta bem na Igreja do Jardim América, que é a família que acolhe. E nesta manhã, eu gostaria de junto partilhar a palavra de Deus. O momento da palavra, o momento da palavra bíblica é um dos momentos mais importantes do culto de adoração a Deus. E é por isso que, nesta manhã, eu gostaria de começar fazendo um convite, um apelo para você. Eu tenho o costume de sempre, antes de abrir a Bíblia, orar. E a Bíblia fala, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. Mas, irmãos, me permita dizer que eu fui ensinado, eu nasci numa família de berço na igreja, e eu fui educado que quando eu venho para a igreja, eu tenho que vir com a minha melhor roupa. E não tem problema nenhum nisso. É importantíssimo eu me apresentar bem diante de Deus. Porém, quando nós somos crianças, adolescentes, não entendemos muito bem essa formalidade. E consciente ou inconscientemente, quando vestindo a melhor roupa num sábado pela manhã, deixava em casa tudo aquilo que era de ruim e só trazia para a igreja o que era bom. Me apresentava diante de Deus
com a minha melhor roupa, com a melhor figura de quem eu sou. E depois, sabe o que acontecia nessa psicologia? Voltava para casa depois do culto. Pegava tudo que era de ruim, colocava de novo na minha vida e ia para os 6 dias da semana. E saía do culto. E a palavra de Deus não fazia o propósito de me ensinar, de me repreender, de me corrigir e de me educar na justiça. E aí ia para a semana com o egoísmo, com a individualidade, o individualismo, ia com a arrogância, e Deus, ele assim ia anos e anos, até que entendi que para vir à igreja, eu preciso trazer não em ações, mas em pensamento, a pior pessoa que eu sou, a pessoa que realmente eu sou, para que a palavra de Deus cumpra o seu propósito de me ensinar, de me repreender, de me corrigir e de me educar na justiça. Então, antes de abrir o texto sagrado, eu quero convidar você nesta manhã, e eu inicio pelo apelo, para que você traga em pensamento quem realmente você é. Que nós podemos trazer neste momento, venhamos a trazer quem realmente eu sou, aquela pessoa que Deus conhece de fato, para que a palavra de Deus sirva de alimento para cada um de nós. Convido você com este pensamento, feche seus olhos e vamos orar. Bom e amado Deus, agradecemos o Senhor pela oportunidade nesta manhã de estarmos na sua santa casa de adoração. Louvamos o teu nome porque a tua bondade e a tua misericórdia nos acompanham sempre. E nesta manhã, em um início de apelo, nós pedimos que o Senhor ouça agora os nossos pensamentos, que o Senhor agora veja quem realmente nós somos, porque nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Nós queremos sair daqui com o poder da sua palavra, desconstruídos e construídos para uma nova vida. Nós queremos que nesta manhã o Senhor não use pessoas apenas, mas que o Senhor fale para nós através da tua palavra. Mas a narrativa que nós, irmãos aqui da Igreja do Jardim América, do Colégio Adventista, nós estaremos lendo uma mensagem, uma narrativa que nós não vimos. Nenhum de nós aqui é testemunha de absolutamente nada que está na Bíblia. Um curso, um estudo, não nos dá autoridade sobre a Bíblia. O nosso conhecimento dela não nos torna maior e autoritativo sobre ela. E é por isso que nesta manhã, nós sabemos que uma pessoa que há mais de 2000 anos atrás estava lá, quando a história aconteceu. E nesta manhã, esta mesma pessoa está aqui também. É o Espírito Santo de Deus. Ele estava lá e está aqui. E nós pedimos nesta manhã que o Senhor, através do Santo Espírito, ilumine a nossa mente para entendermos a tua vontade para a nossa vida. Que ao abrir tua palavra, ela nos desfaça e nos torne novas criaturas, como foi prometido a Paulo. É o nosso desejo em Cristo Jesus. Amém. Convido os irmãos nesta manhã a abrir o texto no livro de João, o Evangelho, no capítulo 6. João, capítulo 6, verso 1. João capítulo 6, a partir do verso 1, se há algum visitante aí que não está com a Bíblia, pedir à igreja, por favor, fique atento a esse visitante, para que ele acompanhe também a leitura do texto bíblico. João capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Verso 3. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Verso 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço?
Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Verso 9: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Verso 11: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os 12 pedaços, ou melhor, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Verso 15 e último: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Tema da mensagem desta manhã: o menino que acreditou no impossível. O texto que nós acabamos de ler é conhecido por muitos teólogos e estudiosos como o principal milagre que Jesus fez. Porque, assim como a ressurreição do próprio Cristo, ele é o único relato, é a única narrativa e milagre de Jesus que ele está presente nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas não há dúvidas, não podemos ter dúvidas que o evangelho de João traz muito mais detalhes do que os demais evangelhos. Veja, somente João menciona o momento histórico em que o povo se encontrava. Verso 4, era a festa da Páscoa, uma festa comum dos judeus. Somente João também menciona, verso 9, o tipo de pão que foi multiplicado. Era o pão de cevada, de pessoas simples, pessoas que tinham pouca condição financeira. Pescadores comiam esse tipo de pão, pão de cevada. Somente João também, no verso 13, menciona o motivo pelo qual Jesus ordenou para que os discípulos recolhessem 12 cestos. E ele fala no verso 13, para que se não houvesse desperdício. Alguns aplicam isso, que dentro do livro Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, Jesus fez isso para provar a fé dos discípulos. Mas, hermeneuticamente falando, no significado do texto bíblico, nós temos que afirmar que o principal motivo era para não haver desperdício. E por último, somente o evangelho de João, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, menciona a reação da multidão. Ele menciona ali no verso 15, que a multidão chegou até Jesus com o intuito de arrebatá-lo, para o tornar rei, o principal de Israel. Não há dúvidas da quantidade de lições que você e eu podemos tirar desta narrativa. Mas aqui, antes de começar algumas lições breves, eu gostaria de recapitular a cena. Imagine você, Jesus estava pregando há bastante tempo. O evangelho de Lucas menciona que Jesus estava pregando ao cair da tarde, ou seja, já havia passado a hora do almoço. Era gente mais gente. A Bíblia fala 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Estudiosos da palavra dizem que calcula-se entre 10 e 11 mil pessoas ali ouvindo Jesus pregar. E Jesus então pregando e falando e ensinando como só Ele sabe. Chega o momento então que, ao cair a tarde, Jesus então, com o seu ouvido, o seu olho eterno, Jesus ele começa a perceber uma reação na multidão. Os olhos fundos, a boca seca. Jesus, quem sabe com o seu ouvido eterno, escuta aquele ronco, aquele barulho na barriga. Quem sabe pessoas e crianças estressadas. Você que tem filhos, você entende bem o que eu estou falando? Jesus então nota que aquela multidão estava faminta. E no momento da história, Jesus no verso 5, ele dirige uma pergunta que mudaria
totalmente o rumo desta história. E Jesus pergunta, verso 5, olha na Bíblia. Parte B, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Me chama muito a atenção esse texto. Observem, Jesus não pergunta como compraremos pães para alimentar esta gente. Jesus pergunta, onde? E o texto mesmo complementa. Ele diz, porque ele bem sabia o que estava para fazer. E aqui é algo fantástico. Jesus, ele está trazendo foco para a sua vida. Jesus está trazendo foco para a fonte do milagre, para quem iria realizar o milagre. Jesus não está trazendo foco de que maneira, de que forma, mas Jesus traz o foco para o agente, a pessoa que multiplicaria os pães e que multiplicaria os peixes. E quantas vezes em nossa vida pensamos o contrário? Pensamos muitas vezes no como. Já ouvi pessoas muitas vezes dando estudo bíblico, e algumas pessoas comentando assim, a gente tem o costume de dar muito estudo no colégio, e algumas pessoas dizem, veja, eu acho que não tem jeito. Aquela pessoa vai aceitar Jesus? Será? Jesus, quando nos manda para pregar o Evangelho, ele não está perguntando como, apesar da sistematização ser importante. Jesus está perguntando, onde está a fonte do poder que eu utilizo para pregar? Jesus é a fonte do milagre. Jesus é o agente do milagre. Quando ele me chama para fazer algo, na igreja ou fora dela, Jesus está perguntando para mim, onde? Onde você está buscando forças para viver o Evangelho? Interessante notar que o texto diz ali mesmo, no verso 6, que Jesus ele bem sabia o que estava para fazer. E eu trago também uma lição, trazemos uma lição da palavra. Se Jesus sabia o que estava para fazer diante daquela fome, fica claro e evidente, irmãos, Jesus não improvisa na nossa vida. Não há um problema, não há uma tristeza, um choro, uma dúvida que Deus não saiba, que Ele não tem um propósito para isso. Jesus não improvisa na nossa vida. E em muitos momentos levantamos a mão para o céu e falamos, Senhor, o Senhor não escuta a nossa voz. Senhor, eu quero um milagre. Senhor, eu preciso de uma mudança. Senhor, eu não aguento mais chorar. E parece que Jesus, na porta do céu, está apenas trancando do lado de dentro a porta. E você só ouve o barulho da chave trancando e alguém caminhando para dentro da casa. E parece que Jesus não ouve a nossa oração. Mas eu digo para você, em nome de Jesus, pelo que a palavra diz nesta manhã, Jesus não improvisa na nossa vida. Quando Ele permite que algo aconteça, Jesus já sabe o que vai fazer. E é interessante notar que dentro do texto bíblico, você vai perceber nesta manhã, que muitas pessoas enxergam o mesmo milagre de formas diferentes. Muitas pessoas, muitos personagens aqui. E eu gostaria de trazer para os irmãos nesta manhã alguns deles, para entendermos como cada um enxergava o milagre ou a ação de Jesus naquele dia. E o primeiro personagem que é aplicado, você vê aí no verso 2, dizia o seguinte, lê comigo, olha para a Bíblia. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto o quê? Os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. A multidão seguia Jesus pela cura e pelos milagres. Em outras palavras, irmãos, a multidão seguia Jesus por interesse, por aquilo que Jesus poderia fazer para ela. E não há nada pior do que alguém estar perto de você por interesse. Não há nada pior do que uma multidão que segue a Jesus porque quer que Jesus faça algo por ela. E Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, menciona que esta mesma multidão, que no final estava querendo proclamar Jesus rei de Israel, era a mesma multidão que na crucifixão
próximo à crucifixão, estava gritando: crucifica-o, crucifica-o. A mesma multidão que seguiu a Jesus foi a mesma multidão que estava querendo condenar o Salvador. Mas por que a multidão agiu assim? Em primeiro lugar, pelo óbvio. A multidão seguia Jesus pela cura e os milagres, e queria tornar Jesus rei de Israel por causa do milagre da multiplicação dos pães e peixes. E fica claro no texto bíblico que Jesus seria o rei perfeito, um programa de fome zero perfeito. Afinal de contas, aquela multidão não precisaria mais comprar comida, não precisaria mais fazer comida. Basta trazer um pedaço de pão para Jesus, e Jesus multiplicaria. Programa perfeito de fome zero. Só que a multidão agia assim porque ela não sabia da sua real necessidade. A multidão não entendia que Jesus não queria apenas espalhar comida. Jesus queria ensinar a lição de que Ele era o pão da vida. Ele era o pão que desceu do céu. A multidão seguia Jesus pela emoção daquilo que Jesus poderia fazer por ela. O segundo personagem que tem no texto bíblico, ele é introduzido no verso 5. Veja aí na sua Bíblia, verso 5 de João 6. E o verso 5 diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Aí o verso 7, Filipe responde assim: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Eu acho o discípulo, o Filipe, alguém extremamente inteligente. Homem inteligente, discípulo inteligente. Por quê? Filipe, ele olha para aqueles 5.000 homens, quem sabe 10.000 pessoas, mulheres, crianças. Filipe, na sua mente, calcula aproximadamente quanto de dinheiro seria necessário para alimentar toda aquela multidão. E o texto aqui é utilizado como 200 denários. É óbvio, 200 denários ninguém utiliza hoje. E é importante nós convertermos isso. 200 denários denário era uma moeda de prata romana. E 200 denários representava o salário de um dia de um trabalhador. Então, se você fizer uma multiplicação, tirando o sábado, nós vamos ter aí 200 denários, multiplicando ou dividindo, cerca de 8 meses de trabalho de uma pessoa. Supondo então aqui, irmãos, que cada um dos irmãos ganhe 5.000 reais. Agora, vamos pegar esse cálculo de 8 meses. 8, eu como sou de humanas, irmãos, eu já fiz aqui, não sou de exatas, então eu já fiz aqui para poder não errar. Então, supondo que cada um ganhe 5.000 reais, vezes 8 meses, dará 40.000 reais. Agora, vamos dividir pela quantidade de famílias, que eram 5.000 famílias. Isso daria o cálculo de R$8 por família. É muito dinheiro? Sim ou não? Não é muito dinheiro. R$8, o que nós conseguimos trazer do mercado? Muito pouco. No Chibata ali, quase nada. E R$8 não era muito dinheiro para aquele povo, né? Por mais que ele tivesse baixa renda. E veja, o problema, irmãos, é que Filipe não só questionou isso. O problema não era só o dinheiro. Que padaria hoje, se você chegar hoje e pedir assim: meu senhor, ou minha senhora, vê aí 5.000 pães. Que padaria seria suficiente para produzir 5.000 pães? Se a pessoa não for crente, irmão, ela até chuta você dali, vai-te embora. Porque não há padarias. Agora você imagine, sem a tecnologia hoje, como que poderíamos produzir 5.000 pães, isso eu não contamos mulheres e crianças, 10.000 pães, impossível. Filipe, ele age com a lógica, racionalidade, por isso que Filipe é inteligentíssimo. Filipe, ele calcula 200 denários, 8 meses de trabalho. Filipe também imagina ali
os pães sendo produzidos. É impossível, Senhor. Não é possível. Irmãos, a palavra de Deus não utiliza a lógica humana. Muitas vezes temos a tendência de sermos, muitas vezes, racionais. Pastor, tem que ter lógica, tem que ter razão. E nós criamos explicações, por exemplo, como a morte. Essa pessoa morreu jovem. Mas ela estava com Jesus. Então Jesus levou ela porque daqui a 10 anos ela ia se perder. Tudo precisa ter lógica, irmãos. Nem tudo tem explicação. O seu sofrimento, eu entendo o seu sofrimento. Não, irmãos, o sofrimento muitas vezes não é explicado. Utilizamos muitas vezes a lógica humana. Mas eu digo para você, em nome de Jesus, na palavra dele, Jesus não utiliza a lógica humana. Quando ele está para realizar um milagre na vida de alguém, ele não utiliza a lógica humana. Foi assim no Mar Vermelho. Foi assim quando Israel andou por círculo durante 40 anos no deserto, numa viagem que duraria aproximadamente 2 anos. Foi assim no Monte Sinai. Foi assim nos milagres de Caná, na Galileia. E é assim hoje também, porque o nosso Deus não muda. Deus não utiliza a lógica humana. Então, nesta manhã, precisamos olhar para Filipe e se perguntar: qual é a lógica que eu estou usando para servir a Deus? Qual é a lógica que eu estou usando para servir a Deus? Outro personagem, André, ele é introduzido no verso 8. E a leitura repetitiva da Bíblia, ela é intencional. Vamos ler de novo? Diz assim: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Olha o verso 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? André, ele tem uma outra forma de enxergar o que Jesus estava fazendo. André, ele é conhecido na Bíblia como o apresentador de pessoas. E André aqui, eu diria que traz um perfil de incredulidade. Porque André estava diante do agente do milagre, que era Jesus Cristo. Ele tinha também nas suas mãos o objeto do milagre, 5 pães e 2 peixes. E André chega pertinho de Jesus, do agente, pertinho. O milagre próximo a acontecer, e André fala assim: Senhor, isso não é nada. É pouco para muita gente. E aí você pode pensar assim: mas pastor, isso não é forçar o personagem André? Irmãos, André, se você voltar algumas páginas na Bíblia, era o mesmo que viu Jesus fazendo a pesca maravilhosa com seu irmão, inclusive no chamado deles. André sabia que Jesus tinha colocado o barco cheio de peixe, a ponto do barco quase ir a pique. E a mensagem bíblica, por mais que focamos no pão, a mensagem, o texto bíblico diz que Jesus também multiplicou o peixe. André, ele sabia que Jesus poderia multiplicar, mas ele não confiou que Jesus poderia fazer aquilo. E aqui um ponto importante: quantas vezes em nossa vida chegamos diante da provação, pertinho do milagre acontecer, estamos perto do objeto do milagre, perto do agente do milagre, Jesus Cristo, mas desanimamos da fé, esfriamos no nosso coração a chama do Espírito Santo e ignoramos a Deus e a nossa fé. A Bíblia fala que André não confiou em Jesus, porque ele foi incrédulo no momento em que Jesus mais precisava dele. E para fechar, irmãos, a mensagem desta manhã, eu gostaria de trazer aqui o último personagem, verso 9, olha aí na Bíblia, vamos ler novamente. Verso 9 diz assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Este menino é o último personagem desta manhã. É o menino. Nós não sabemos muita coisa sobre esse menino, não é verdade? Não tem nem o nome dele aqui. E nós sabemos poucas coisas.
A primeira delas é que ele era um menino muito jovem. Pela linguagem grega aqui empregada, é um sinal que esse menino tinha ali entre 8 e 14 anos de idade. Eu gosto de pensar, e me dê licença os exegetas de plantão, mas eu gosto muito de pensar que esse menino era um aluno do colégio adventista. Não tinha na época, mas ele estava em idade escolar. Era um menino que tinha essa idade e estudava nas escolas ali presentes. Essa é a primeira coisa que nós sabemos sobre o menino. Segunda coisa que nós sabemos sobre esse menino é que ele era um menino muito pobre. Por que nós sabemos isso no texto bíblico? Porque o tipo de pão que foi multiplicado, você lembra? Era o pão de cevada, pão de pessoas simples, pescadores, pessoas que não tinham muita condição financeira. E quando lemos essa história, eu lembro de quando eu estava ali na minha casa com os meus irmãos, nós éramos jovens, meu irmão mais velho, Anderson, que está ali no som, né, ele cuidava da gente ali junto com a minha avó, e nós estávamos ali em 4 pessoas, mais o meu pai 5, e o meu pai, eu lembro que ele dormia algumas vezes, alguns dias fora de casa, porque ele limpava casas, limpava apartamentos, era zelador, e ele então saía e dormia um tempo fora, às vezes 3 dias, às vezes 4, às vezes uma semana, e eu lembro que meu pai dava R$1, na época era nota de R$1, quem é da nota aí? Tem uma galera que é da nota aí, nota de R$1, meu pai colocava ali, e nós então pegávamos a nota, aquele dinheiro, e ele falava, você vai comprar pão aí, para vocês comerem, porque eu estarei fora uns dias. Irmãos, nós viajávamos ali até a padaria de bicicleta, chegávamos na padaria, dávamos R$1 para o padeiro, e não se surpreenda, naquela época havia um pão que se chamava pão dormido, e eu sei que aqui em São Paulo se chama pão amanhecido, lá no Rio é pão dormido, tem o mesmo significado. Irmãos, tem gente que depois acha até que é mentira, mas o pastor não mente. R$1, irmãos, dava para comprar 20 pães dormidos, dava para a semana praticamente toda. O pão amanhecido, ou pão dormido, é um pão mais murcho, é um pão simples, um pão de pessoas mais pobres. E meu irmão lembra disso, já balançou a cabeça lá em cima, e a gente comia aquele pão, uma beleza, era uma maravilha. Fazíamos ali na chapeira, ele saía novinho, em folha. Esse menino do texto bíblico que nós lemos, pão amanhecido, pão dormido, pão simples, pão de pescadores, pessoas que não têm muita condição financeira. E este menino, em segundo lugar, era muito pobre. Terceiro lugar, e última característica que esse menino nos traz, é em relação ao contraste da atitude em relação aos demais personagens. Personagens maduros, personagens que estavam com Cristo o tempo inteiro. Porque este menino, ele pega tudo que ele tem naquele momento, o melhor que ele tinha para comer, e ele entrega tudo para Jesus, para que ele pudesse fazer o milagre. Que contraste! A Bíblia fala que o reino dos céus pertencem às crianças, porque a criança, quando vê a necessidade, ela faz de tudo e entrega tudo para resolver. O coração sincero daquele menino, que nós não sabemos o nome, não sabemos o nome daquele profeta, aquele menino que abençoou uma multidão, mas nós sabemos que a atitude dele serve de exemplo para mim e para você. Aquele menino entregou tudo para Jesus. E nesta manhã, meus irmãos, não há nada melhor para se entregar a Jesus que a nossa vida. Podemos deixar carro, dinheiro, posses. O melhor que eu posso oferecer a Jesus é a minha vida, é o meu coração.
E nesta manhã eu declaro para vocês aqui um testemunho público. A foto está aí? Tem como colocar a foto? Testemunho público. Nós tivemos, no último dia 2 de setembro, 8 alunos que entregaram a vida a Jesus, através do batismo. E nós aqui temos alguns aqui que vão representar nesta manhã. Eu queria chamá-los aqui à frente. Cauane, vem cá, por favor. Cadê a Laura? Vem cá, Laura. Cadê a Renata Ellen? Renata Ellen, está ali atrás. Pode vir também. A Melissa está aí? Vem cá, Melissa. Pode vir aqui em cima. Vem aqui em cima, pode vir aqui, ó. Fica aqui em cima, isso. Isso, aqui, isso. Fica aqui do ladinho. Não precisa ficar com vergonha não, eles entendem que vocês são jovens. Vocês estão iluminando o palco aqui agora, estou até atrapalhando. Eles são uma representação do que aconteceu no trabalho da educação adventista, no trabalho da Igreja Jardim América, trabalho dos aventureiros, trabalho da ASA, trabalho do Ministério da Família, SOL, todos os ministérios da igreja. Eles são uma representação de entrega. Eles decidiram fazer como aquela criança, aquele rapazinho, decidiram entregar o melhor a Jesus Cristo, confiando no poder dele. A Melissa é pequenininha, mas tem idade. Melissa, Renata, a Laura, a Cauane. Nós temos ali também a foto com outros, o André Faria, conhecido também da igreja. Ali o Léo e a Bela, os gêmeos, também são conhecidos, não puderam estar aqui, tem outro compromisso. Ali o Enzo Catapani, nosso aluno lá de Arujá. Eles decidiram entregar a vida a Jesus. E nesta manhã, com a sua licença, a gente quer fazer uma homenagem para eles, pela decisão deles. Nós temos aqui um presente para vocês, tá bom? Vocês já estão desconfiados, né? Chamar a administração do colégio. Nós vamos aqui fazer uma entrega do kit oficial deles. Já que eles entregaram a vida para Jesus, nada menos do que entregar algo para vocês também, para agradecer a Deus pela decisão de vocês. E eu queria também, pode entregar o kit, o certificado pode deixar aqui. Pode entregar o kit lá para eles, a administração do nosso colégio, Matias, Dani, Jéssica e o diretor. Ok? E agora, eu queria convidar aqui também, de maneira breve, os pais para estarem entregando aqui o certificado, presenteando. Pode vir, irmãos, a igreja aqui é a família que acolhe, não precisa ficar envergonhado. Pode vir os pais aqui. Eles vão entregar neste momento o certificado de batismo. Esse momento é importante porque serve de testemunho. Quando uma pessoa se entrega a Jesus, é porque ela entende que já não vive mais ela, mas Cristo vive no coração delas. E o testemunho público aqui é apenas uma demonstração da importância da igreja pregar e ensinar o evangelho a todo mundo. E é por isso que eles estão aqui. Já foi o ministério da foto aí? Tirou. Pediu para juntar aí. Ok, podem sentar, obrigado. Mas agora, eu queria estender um convite aqui. Nós temos muitos jovens aqui, sei que tem pessoas aqui na igreja que estão estudando a Bíblia também. E nesse momento o grupo entre elas irá cantar. E vocês, crianças, que gostariam de entregar a vida a Jesus,
que vocês têm o desejo de entregar a vida a Jesus, eu queria chamar aqui você à frente. Você que está se preparando para o batismo, você adulto que está se preparando aí também para batizar. Eu queria convidar alguém aqui à frente, você que tem o desejo de entregar a vida a Jesus. Quem gostaria de ser o primeiro? Enquanto o grupo canta, eu gostaria que você ouvisse essa música, respondesse essa oração, e eu gostaria de no final estar orando, para assim como aquele menino, você entregue a sua vida a Jesus. Temos jovens hoje, nesta manhã? Enquanto ela canta, então, convido você, vem à frente, entregar a sua vida a Jesus, assim como os meninos aqui, as 8 crianças entregaram também. Deixa eu voltar mais um pouco pra cá, vai. Sou pecador, não quero entender a tua lei, só meu favor. Carrega-me pra longe do que sou, com frequência eu quebrei a aliança que me deu, e mais uma vez eu estou aqui só pra te teu favor agindo em mim, quero restaurar tudo que eu perdi quando decidi viver sem olhar para ti. A tua lei é um presente da tua graça para mim. Obedecer me garante uma vida mais feliz, mas sou tão humano, fraco sou. Sei que é impossível viver sem teu amor. E mais uma vez eu estou aqui só pra te
Restaurar nossa aliança. É somente o que eu preciso. Mais uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, por favor, agindo em mim. Quero restaurar tudo que eu perdi quando decidi viver sem olhar para ti. Restaurar nossa aliança é somente o que eu preciso. Vamos ficar em pé? Oremos. Querido Deus, amado Pai, agradecemos o Senhor pela oportunidade de ouvirmos aqui nesta manhã a palavra bíblica que nos traz alimento para a nossa alma. Louvamos também o Teu nome porque o Senhor, através dela, nos ensina, nos repreende, nos corrige e nos educa para a Tua justiça. E que nesta manhã, ao sairmos daqui, saímos melhores do que entramos na Tua palavra e no Teu poder. Queremos pedir também que o Senhor esteja com a segunda hora agora da Escola Sabatina, use os professores, as pessoas que ali irão participar, e que assim como vimos aqui um testemunho público da entrega completa a Ti, venhamos a nos entregar também através agora do conhecimento da Tua palavra no segunda hora. Esteja também com essa igreja, a Igreja Jardim América, com o nosso pastor, o pastor Lamarques, e abençoe a vida e a família de cada um também dos nossos colaboradores do colégio, que eles tenham sobre ele repousando o seu Santo Espírito, para que tudo o que venhamos fazer não seja para nós mesmos, mas para a honra e para a glória do Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.